O Antunes era 24/7 e de mergulho mesmo, para criar as peças. Para mim foi uma puta escola. Mas um dia apareceu o maldito vídeo. Essas câmeras que estão nos filmando. Que era uma coisa que não existia, né? Mas você tá falando vídeo VHS? Não, a câmera de vídeo. A câmera de vídeo só tinha nas emissoras de televisão. Tá. Não tinha câmera de vídeo para você comprar. Claro que não. Não tinha. Na Tinha minha câmera de infância, cinema. Tinha uma Super coisa, 8. inacessível pra... Não, e não tinha no mundo. Ah, é? Aí a Sony, eu tô falando de final de anos 70, Tá. início de anos 80. A Sony começa a produzir as primeiras câmeras portáteis de vídeo. E aí eu encontrei uma galera. Aquela de ombro, grandona. Grandona de ombro, de um tubo. Com um gravador. A fita não ficava nela. A fita ficava num gravador de 14 quilos, que foi o meu primeiro trabalho de carregar esse gravador. Separado da câmera. Separado da câmera. O gravador ficava de um lado. Dá um Google aí, galera. O Matic. O Matic? O Matic. Aliás, ali... Não, esse é beta, né? Eu acho que é beta já. Esse é beta. O Matic é bem mais antigo. É. E aí eu cruzei uma turma que tinha feito uma tramóia e conseguiu trazer uma câmera do Japão via Paraguai. Sei. E aí era o Fernando Meirelles, o Paulo Morelli, o Renato Barbieri. Mas você encontrou essa turma como? Eles foram no Antunes atrás de ator. Ah, olha a conexão. O Fernando, eles tinham feito um documentário, que aliás vale muito a pena. Eu não sei se está disponível. É o primeiro documentário sobre os punks de São Paulo, que chama Garotos do Subúrbio. Deve ter, né? A Olhar fez esse documentário, é direção do Fernando, inclusive, Fernando Marcelo Machado. Esse documentário é fudido, assim, que é a cena punk dessa época, do início dos anos 80. Enfim, aí eles tinham feito esse documentário e eles queriam fazer ficção. Eles já tinham feito muitas experimentações e tal. Tinha aquela viagem, videoarte, de fazer, enfim, poesia e tal, desenho animado. E aí eles queriam fazer ficção com ator. Foram lá. Com vídeo. Eles foram lá, conseguiram lá conversar com Antunes e fizeram uma visita, né? E aí eu fui convidado, um dos atores que estava, um dos meus melhores amigos do grupo, o Evaldo Brito, enfim, conhecia a galera da Olhar e falou, você não quer ir lá ver vai ter um lançamento aí? Eu falei, do quê? Ele falou, de um vídeo. Eu falei, o que é vídeo? O pessoal não consegue nem imaginar o que é vídeo. O que é vídeo? Como assim, ele falou, vídeo? vamos lá. E aí era isso, cara. Na casa de um deles, ele estava lançando um curtinha? Um vídeo, um curta. Era o Paulo Morelli, um puta curta. Sociedade Amigos do Mar, SAM. E depois foi premiado nos festivais, quando começaram e tal. Eu fiquei louco quando eu vi aquilo. Uma câmera muito louca. Eu nunca tinha visto aquela câmera. A câmera do Fernando. Editadinho já, bonitinho. Mas editado muito loucamente. TikTok, puro TikTok. Lisérgico, o que era? Muito. E a atuação muito legal dos atores. E eram uns amigos numa praia. E aí fumavam baseado. Aí não sabia onde estava a chave do carro. Sabe aquele negócio? E a chave tá o tempo todo em primeiro plano, pendurado. Sei. Sabe ali na frente do carro onde tem aquela gradinha? Sei. Ela tava pendurada, sabe? Uma puta ideia de narrativa Que fudida. legal. E aí eles correndo na praia, você vendo os pés deles furando a areia, assim. Eu nunca tinha visto uma câmera assim. Chutando de cima. Igual assim, essa, isso. Isso ninguém fazia. Por quê? Porque as câmeras eram pesadíssimas, né? Então os caras fazendo aquelas loucuras, eu falei, é isso. Você ficou louco com aquilo? Eu falei, é isso. Era Olhar eletrônico. Olhar eletrônico. Existia como produtor ou era só um grupo de amigos? Hoje isso se chamaria uma startup. Era uma produtora com 4 sócios que estavam começando um negócio que ninguém sabia que negócio era. Né? Chamava Olhar Eletrônico Vídeo. Era uma produtora de vídeo. E aí, meu amigo, eu tive que pedir para sair do Antunes, da engenharia e da ECA. Eu tava fazendo todas essas coisas e tive que chegar para cada um deles e falar,
Eu falei, pro Antunes eu menti. Eu Mas falei, não dava pra conciliar as coisas? cara, eu mergulhei. Ah, você falou, eu tenho que entender isso e Eu vou... já te falei, quando eu resolvo mergulhar, é para mergulhar, né? Então eu tinha mergulhado no Antunes, aí eu falei, cara, eu vou sair do Antunes, não vou voltar para Poli, não vou voltar para ECA, eu vou fazer vídeo. É vídeo. É vídeo, entendeu? Encontrei. E aí o Antunes aceitou, perdeu seu professor de desequilíbrio. E ele fez uma coisa que, inclusive, raramente ele fazia. Ele juntou todo o grupo. Eu fui embora. Geralmente as pessoas iam embora do Antunes assim, portas batendo, gritos, choro. Escorraçado. Geralmente, enfim, não era muito legal. Mas foi super de boa, fui. E aí os meus pais falaram, cara, escolhe uma das duas e termina, pelo menos. E aí eu escolhi terminar a Poli por uma mera matemática. Faltava menos. Era mais rápido terminar a Poli. Mas já mergulhei no vídeo e nunca mais saí. E esse mergulho, o que saiu logo de cara, assim? O Varela. Já logo de cara? Não, quer dizer... Você saiu do logo Antunes... de cara não, logo de cara não. Logo de cara é bom falar isso pra galerinha que tem pressa. Que tem essa pressa absurda. Que tem essa pressa. Eu aprendi a enrolar cabos, mas assim... Mas muito. Hoje tem poucos cabos para enrolar, né? Mas enrolava cabos muito bem. Carregava aquele gravador de 14 quilos, eu nunca esqueci esse número. 14 quilos. 14 quilos e vinha um câmera, eles gostavam de correr, de fazer loucura, e eu ali atrás. Eu e Clóvis Aidar, que é outro querido amigo dessa época. Você chegou também lá a gente fazia tudo. Fazia tudo. A Olhar é muito vanguarda, porque a gente fazia tudo. A gente editava, a gente escrevia, a gente atuava. Aliás, a gente não atuava. Não? Aí que surge o Varela. A gente não atuava. A gente gostava de dirigir, de sonorizar, de fazer a câmera, de fazer tudo. Dirigir a Kombi, tudo isso a gente gostava, menos de ficar na frente da câmera. É engraçado, é contrário de hoje, né? Mas porque era curtição de fazer mesmo, enfim. E a gente não estava na televisão. Mas era um movimento que você sentia que estava acontecendo muito no Brasil? No Brasil, no Brasil. Tinha um grupo em Recife, TV Viva, incrível, de comediantes, de stand-up, de, sabe, gente, palhaços. Sim. Chamava TV Viva. Grandes atores surgiram ali. Pô, devia estar fervilhando esse em negócio. São Paulo tinha TV Tudo, né? Tadeu Django, Valdo Silveira, Pedro Silveira. Eles foram, inclusive, que entraram primeiro na televisão. Eles conseguiram. Eles entraram na Band. Eu lembro que a gente ficou com ciúme. Eles entraram com um programa, cara, foda, chamado Mocidade Independente. Não lembro disso. O Nelson Mota, que era assim, tipo Deus, né? Era o diretor do programa, era o amigo deles fazendo o programa com eles. Cara. E era gravado ali no Call Center, na Faria Lima. Sei. Ali tinha uma boate, como se chamava naquela época, chamado Pauliceia Desvairada. Caramba. Ali rolou o Pauliceia, ali rolou, se não me engano, o Papagaio, sei lá que foi ali. Rolou. Mas como como funcionava? Essas produtoras, elas queriam criar coisas. As televisões não abriam espaço para as produtoras. É por isso que eu tô falando, ninguém comprava coisas. Por isso que a gente era um movimento conhecido como produção independente. Tá. Nós éramos os independentes. E a gente queria muito entrar na TV porque a gente se achava foda. Nossa, vamos revolucionar essa merda. Vamos não, já estamos revolucionando. O pessoal só precisa conhecer. As pessoas não nos conhecem, mas a gente tava mesmo, entendeu? E aí, enfim, surge um movimento muito forte. Então, desse movimento fervilhando, aí surge o primeiro festival, que é o Vídeo Brasil, primeiro festival de vídeo. E aí junto esses artistas, e aí no festival, nesse primeiro, que aconteceu em 83, no MIS, no Museu da Imagem do Som, em São Paulo, a Olhar ganha 3 prêmios, assim, dos 10 primeiros, ela ganha 3. Pelo quê? O Garoto Subúrbio, que é esse que eu falei, o documentário do punk, um chamado Brasília, que é esse ainda, eu acho que o pessoal não está pronto para ver. São imagens de Brasília muito malucas, com o hino nacional todo editado ao contrário, assim. Muito doido. Curtinho, assim, de 1 minuto e meio. E Eletricidade, um documentário do Marcelo Machado,
sobre o fim das Sete Quedas, que tinham acabado de, né, uma das maravilhas do mundo, lá chegou a hidrelétrica e acabou. E era lindo também, um documentário viajandão, com uma trilha do Kodiak Bashir. Negócio assim, aquilo a televisão não tinha coragem de botar no ar, né? E aí a gente ficou, enfim, testando um monte de coisa, mas quando a gente ganhou o festival, chamou atenção. O Goulart de Andrade, doido varrido, Comando da Madrugada. Lembro. O Goulart criou essa ideia de usar a madrugada para coisas estranhas, né? Ele fez isso na Globo, é bom lembrar, com o Boni. Ele fazia... Mas o Comando da Madrugada não era na Globo. O Comando da Madrugada era na Globo. O Boni botava no ar no intervalo dos filmes. Caramba. Só em São Paulo. Só em São Paulo. Porque eles eram amigos e ele sabia que o Goulart era um gênio, entendeu? Ele falou, não, vamos fazer essa experiência em São Paulo. O que o Goulart fez? Os intervalos dos filmes começaram a durar assim 20 minutos. Porque o Goulart entrava ao vivo com os travestis na Praça da República e entrava debaixo da terra, os caras construindo o metrô, ele ia lá ver os caras. Cara, era fantástico essa época, eu lembro. E muita experimentação, né? E aí a Globo, imagina a Globo botando isso no ar. E aí, enfim, deu merda, né? Porque chegou uma hora, porra, São Paulo, e a audiência crescendo, né? E aí, enfim, o Goulart acabou indo para outros canais e aí ele alugou. Ele já era um cara muito conhecido, tal. Ele alugou todos os dias da TV Gazeta. Ele ocupou. Ele ocupou? A produtora dele ocupou e tinha um monte de dias que ele não tinha o que botar no ar. Então ele viu os nossos vídeos lá no... Eu acho que nem sei se ele viu. E falou, vocês não querem ocupar uma segunda-feira? Olha como a segunda-feira sempre me persegue. Vocês não querem ocupar uma segunda-feira lá na Gazeta? Que horas? 11 da noite, das 11 à 1 da manhã. A gente nunca tinha entrado numa televisão, a gente não sabia fazer televisão. Né? Quando? A próxima segunda-feira. Isso era uma quinta-feira. Que maravilha! Ele falou, claro! Por que não? Era tudo que a gente estava cheio de vídeos que a gente tinha guardado, né? Que ninguém tinha visto, a não ser as nossas tias que não aguentavam mais ver, e os festivais que já estavam surgindo. Aí a gente estreou, cara, e botamos toda aquela loucurada no ar, ao vivo, loucura. Mas era costurado com alguma coisa? Tudo ou era... não linear, um programa não linear, interrompia, mostrava o cenário. Enfim, loucura. E o Fernando, que é um irresponsável, sempre foi o Fernando Meirelles, e é um excelente estruturador de projetos, né? Esse é um talento que o Fernando tem, que é incrível, né? Ele é um grande artista, obviamente, mas o Fernando é um grande empreendedor, né? Ele tem a maior produtora de audiovisual do Brasil, a O2, né? Não é à toa. Ele e o Paulo Morelli, que também é o diretor do Sam, é o que dirigiu aquele curta que eu te falei. E dois amigos queridos. Mas o que eu quero contar é que essa entrada nossa na Gazeta foi uma explosão, porque a gente era amigo da galera, então a gente levava cineasta, os Titãs estavam na nossa estreia. Desfilando uma moda da Caos Brasilis, que era uma grife dessa época, dos anos 80, né? E desfilando. Aí tinha um desfile. Até então vocês não apareciam, só tocavam... A gente tinha um amigo bonito, que foi o apresentador, que não era da Olhar Eletrônico, o França, Caio França, que é depois... Também tinha uma produtora na época, chamada Conecta Vídeo. Tinha Videoverso, tinha várias produtoras. A gente chamou o Caio porque ele era bonitão, tinha um vozeirão e tal. Ele apresentou os primeiros programas, porque a gente não queria, O barato era fazer os vídeos. Fazer os vídeos, as câmeras e tal. E o Fernando entrou numas que, como eu era politécnico, eu era o diretor de produção do empreendimento. Eu não sabia nem o que era isso, você entendeu? Mas ele achava, não, ele entende de matemática e tal. Mas durou muito pouco, porque aí a gente começou a ter que produzir conteúdo. Que é o drama. Acabou aquele estoque. Acabou em 2 semanas, né? E é o drama de todos nós hoje, né? Produzir conteúdo de qualidade. Aí a gente começou. Qual foi a ideia? Começamos a correr atrás e cada um começou a se arriscar na frente da câmera.
E a gente entrevistando, né? O Arrigo, o Barnabé, o Itamar Assunção surgindo ali naquela época, indo nos shows deles que ninguém ia, fazia os bastidores, enfim. E numa dessas idas para Santos, a gente foi cobrir um show do Itamar na Cadeia Velha, que agora, inclusive, é um centro cultural do lado de Santos. Você está vendo que Santos está sempre na minha vida, né? A gente tinha que trazer 2 matérias, precisava preencher espaço. Não podia ser só o Itamar. Aí fomos para a rua. Não tinha câmera nas ruas, assim, câmera de televisão. Não tinha isso, de entrevistar as pessoas na rua. Não existia isso. As grandes TVs não faziam isso? Não faziam. Não faziam. O formato da televisão. Faziam, mas era muito... Até hoje... Era um evento. Até hoje é armado. Você imagina no início dos anos 80. Era assim, aquela câmera enorme, aquela equipe enorme, a câmera parada, as perguntas óbvias. Era muito quadrada a televisão. E a gente era uns moleques numa Kombi em Santos, sozinhos, sem pauta nenhuma, entendeu? Sem pauta? Vocês iam... A gente fazia o dever de casa, mas naquele dia a pauta era o Itamar, e na rua a gente ia entrevistar gente, porque tinha umas perguntas filosóficas, o que você vai fazer depois que você morrer, tinha sempre uma fase filosófica ali pronta para fazer para a rua. Começou a chover. Fudeu. Não tem como gravar. Não tem como gravar. Não tem como gravar. Vamos pegar a balsa. Pegamos uma balsa. Porra, mas chovendo na balsa. Não dava pra conversar com ninguém dentro da balsa. Aí tinha um relógio quebrado. Um relógio desses que fica na rua. Ah, tá. E apontando 63 graus. Aí a gente ficou olhando. Exatamente. Peraí, liga a câmera aí. Aí foi a minha primeira experiência de repórter. Eu falei, estamos aqui em Santos. E uma estranha variação de temperatura. Quer ver? 63 graus. A equipe sonorizou ao vivo. Sabe assim? E aí foi quando a gente montou isso. Mas você já era o Ernesto Varela? Não, era um quê? Um protótipo. A gente não sabia o que a gente estava fazendo. Inclusive, nesse dia estava o Tunico Melo, que é um grande parceiro de criação. O Tunico foi engenhoso. Ele fez uma vinheta muito foda, rápida, assim. Aqueles plantão. E chamava Santos Urgente. E aí eu entrava e... Maravilhoso. E aí o pessoal riu. E aí, na semana seguinte, eu tive que fazer outro. Vocês entenderam que aquilo funcionava e era fácil de fazer. Que aquilo era um repórter. E aí começamos a andar fazendo... Então, primeiro com pessoas normais. Não, sem ninguém. Eu não conseguia entrevistar. Era tudo roteirizado. E aí é o Fernando. O Fernando, com o olho dele, falou, peraí, vamos fazer um roteiro. Vamos pensar num nome. O Fernando deu... É aquilo que eu falo da estrutura. De saber embalar o negócio. De saber olhar, né? Enxergar. Aí juntos a gente foi pensando, fizemos roteirinhos e gravamos o primeiro piloto. De onde veio o Ernesto Varela, o nome? Eu falei Ernesto... Não, o Fernando falou Ernesto, eu falei o Varela. É engraçado até nisso. Eu e o Fernando, a gente tem uma coisa de trabalhar junto rápido que é assustador, assim. E aí a gente foi para Paulista com o nosso primeiro roteiro. Ainda pensando em conteúdo para o Pensando não, desesperado. Sempre correndo atrás, está atrasado e tem que produzir. O programa é segunda-feira, já é quinta, não tem nada, caralho. Aí o Brasil naquela época, com uma dívida externa, com uma inflação absurda. E ali, na Ministro Rocha Azevedo, com a Paulista, que até hoje é um lugar que não nasceu nenhum prédio. Hoje é um parque bem estreitinho, mas Paulista com o Ministro Azevedo. De um lado tem um banco, ou às vezes é uma lanchonete, mas do outro é um terreno. E ali era um terreno vazio, cheio de bananeira.
Caramba. E a gente pulou o muro e calculou quanto que custava cada banana daquele terreno. Pela área. Pela área. E da aí o Varela dava a solução para a dívida externa, que era derrubar os prédios da Avenida Paulista e plantar aquela banana. Bananeiras, que maravilhoso, sabe? E aí surge essa coisa meio nonsense mesmo. E aí durante muito tempo a gente ficou fazendo essas coisas muito roteirizadinhas, sabe? Ficcionais e tal. E as pessoas que estavam assistindo tinham uma resposta do público já de gostar. Começou a curtir esse repórter maluco, tal, não sei o quê. E aí um dia fomos numa coletiva. Que eu lembro, a primeira coisa que eu lembro do Ernesto Varela foi Paulo Maluf. Não sei se foi a primeira coisa que explodiu. Não, então. Teve Foi uma sequência? Foi uma sequência. Qual foi a primeira que começou a dar uma porrada já que você sentiu uma diferença? diferença? Então, o primeiro cara que eu entrevistei na vida foi o Moraes Moreira. E era um circo que tinha no meio da USP, que tinha show universitário, né? E ia assim o Chico Buarque, o Gil, o Caetano, o Moraes. E esses caras, quando iam fazer o show, tinha lá uma coletiva. Então ficava lá os jornalistas e tal. E aí o Fernando falou, vamos na coletiva. Eu falei, o que é uma coletiva? Tá escutando a nossa conversa aqui. É a Siri. Cara, ela tem participado. Dia, todo dia ela tá com o ouvido de pé aqui. Cara, que legal, hein? E Moraes Moreira. Moraes Moreira. Acionou ela. Moraes Moreira, Siri. Toca Moraes. Ela tem o tempo dela. Ela tem o tempo dela. Deixa lá. O Moraes terminou a coletiva, eu morrendo de medo. Ele já tinha dado entrevista para todos os veículos. Vamos lá, vamos. Moraes, você pode me dar uma entrevista? Qual é seu nome? Ernesto Varela. E ele acreditou. Aí pronto. Fiz a entrevista, foi divertido. E aí, então vamos agora. Roteirizada ou na hora? Tinha perguntas pensadas. A gente sempre foi muito Caxias. E aí começamos. Aí um dia começou essa. Bom, o Brasil com graves problemas políticos, né? É difícil imaginar isso. Não, isso era uma época. Para você que não tá lembrando, era uma época muito conturbada politicamente. Não tinha eleição, né? Tinha ainda o governo militar, tinha muita repressão, tinha muita censura. E a gente parte para cima fazendo perguntas que o pessoal não fazia. Aí foi divertido. Aí começou a rolar emoções fortes.